para fazer essa luva, nós vamos começar pelo corpo da luva, tá? Então, nós vamos começar pelo anel mágico. Na verdade, nós vamos fazer o square, o quadradinho da vovó, tá? Então, nós vamos fazer duas correntinhas, 2 pontos altos, aqui. Então, a gente ficou, na verdade, com 3 pontos, tá? A correntinha conta como ponto, tá? Então, 2 correntinhas agora, mais 3 pontos altos. Nós vamos fazer isso 4 vezes, tá? Até que feche 4 sequências dessas, tá? Então, aqui mais 3. Agora, mais 2 correntinhas. De novo. Essa aqui é a primeira carreira, tá? Então, aqui. Aqui. Aqui, mais um. Então, vamos continuar aqui para fazer as 4 carreiras. Aqui e mais uma. Então, mais 3 pontos altos. Para fechar essa carreira, nós vamos fazer, então, as 2 correntinhas que separa cada sequência. Então, fazer 2 correntinhas. E ir lá naquele ponto lá e fazer um ponto, aquele das correntinhas que a gente fez no início e fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui e bem apertadinho. Já podemos fechar o anel mágico, também bem apertado. Então, tá aqui, ó, peraí. Tá aqui o nosso quadradinho. Aqui são os cantos que nós vamos continuar, tá? Então, aqui, para levantar para a segunda carreira, nós vamos colocar nesse espaço anterior ao onde tá a agulha, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, puxa uma laçada, faz 2 correntinhas. Esse conta como um ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer mais uma correntinha e nós vamos fazer aqui 3 pontos altos, tá? O canto sempre é igual, tá? Então, o canto sempre, tanto nessa carreira quanto nas outras, são 3 pontos altos, aqui, 2 correntinhas no meio para espaçar e no mesmo espaço mais 3 pontos altos, para formar o canto, tá? Então, aqui, 1, 2, 3. Aqui. E nos cantos, são 2 correntinhas que a gente faz. Em todo o resto, é uma só, tá? Então, aqui, para chegar até lá, é uma correntinha só. Então, nós vamos chegar no canto, então, são 3 pontos altos, igual ao anterior. Aqui. Mais um. 2 correntinhas para separar e mais uma sequência de 3 pontos altos no mesmo espacinho para formar o canto. Aí, nós vamos fazer uma correntinha, 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha para separar e chegamos no canto de novo. Então, aqui nós vamos fazer 3 correntinhas, aliás, 3 pontos altos. Aqui. 2 correntinhas. E aqui, como a gente já tem esse ponto que a gente fez de correntinha para subir a carreira anterior, a gente só vai fazer mais 2 pontos altos para fechar os 3 pontos desse pedaço aqui, tá? E nós vamos fechar daí a carreira com ponto baixíssimo nessa pontinha nesse carreira de correntinha que a gente fez anterior. Então, fechou aqui. Então, a gente tá com 2 carreiras. Cantos sempre são os espaços. Nos espaços sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E nesses aqui no meio são sempre 3 pontos altos divididos por uma correntinha só cada um. Então, aqui é a mesma coisa, vamos colocar nesse espaço que tá na frente agora da agulha,
Vamos fazer 3 pontos altos, sendo que essa da correntinha conta como um ponto, então vamos fazer só mais 2. Aqui, 2, 3. Aí, uma correntinha, chegamos no canto, então no canto é sempre aquela sequência: 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aí, muito bem. Agora nós vamos fazer para separar uma correntinha só, tá? Aí vamos no próximo espaço, que são 3 correntinhas, 3 pontos altos. 1. Opa. 2, 3. Agora faz uma correntinha e aqui no cantinho, mesma coisa. É sempre uma repetição, tá? Vamos fazer os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e os 3 pontos altos. Aqui, uma correntinha para separar. No meio aqui, então, são 3 pontos altos. Uma correntinha para separar. Chegamos no canto de novo, então, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Mais 3 pontos altos. Um ponto para separar. Aqui. Um ponto, uma correntinha, chegamos no canto. E chegamos aqui no final, então a gente vai fazer uma correntinha para separar e naquelas correntinhas que a gente fez para subir a carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira aqui. Para a quarta carreira é a última carreira, tá? Então a gente vem com a agulha nesse espacinho de trás, onde está mais perto, puxa uma laçada, faz 2 correntinhas, que já conta como ponto. Uma correntinha para espaçar e aqui vamos fazer 3 pontos altos. Eu vou mostrar aqui. Peraí, deixa eu fazer esse cantinho aqui. Aí, vamos fazer um ponto de espaço. Aqui, um ponto alto, 2 pontos altos, 3, 2 correntinhas e mais 3 no mesmo espaço para formar o canto. Esse é a base do square da vovó, tá? Do quadradinho da vovó. Então, nós vamos fazer aqui um ponto, uma correntinha, 3 pontos altos aqui, 3 pontos altos aqui e o canto, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 3 pontos altos aqui, 3 pontos altos aqui e vai até chegar no final. Quando chegar no final, daí eu volto. Aqui estamos chegando no final, então vamos fazer as... Aqui a gente já tem 2 correntinhas, as correntinhas que equivalem por um ponto. Vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui um e aqui outro. E nós vamos fechar essa carreira daí com ponto baixíssimo. Aí, tá prontinho. Podemos arrematar essa linha. Aí, a gente vai fazer 2 desses quadradinhos, tá? Que é a parte de cima e a parte de baixo da luva. Vamos já costurar essas 2 partes que a gente acabou de fazer, então.
Aí, então, assim, de um lado a gente vai costurar todo o lado, de ponta a ponta, tá? Todo o lado costurado. E do outro lado, em cima e embaixo não, tá? Mas de um lado toda a costura e do outro lado a gente vai costurar da ponta até o primeiro espaço e da ponta até o primeiro espaço. A gente vai deixar esse conjuntinho de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, sem costurar. Fica um espacinho ali que é pro dedão, tá? Eu vou costurar e já venho mostrar pra vocês. Aqui tá costurado e arrematado, então. Então, de um lado a gente costurou por inteiro e do outro lado a gente costurou da bordinha até o primeiro espaço e da outra borda até o primeiro espaço, deixando esse espaço no meio aberto que seria pro dedão. Então, aqui ela vai ficar assim, ó. Certo? Agora a gente vai começar o acabamento. Nós vamos fazer essa parte aqui de cima, toda em ponto baixo. Ponto com ponto, a gente vai pegar um por um e vai fazer ponto baixo 3 carreiras daí, tá? Então, vamos começar aqui pra vocês verem. Então, a gente pega aqui, assim. Aqui, ponto a ponto, fazer ponto baixo, tá? Não tem mistério. Aqui por 3 carreiras, tá? Aqui, então, estão as 3 carreiras no ponto baixo, então a primeira, a segunda e a terceira. E aqui, para dar o acabamento, a gente cortou a linha, puxou a linha, tá? Então, a gente vai pular um pontinho daqui onde tá o fio, pula um ponto, de frente para trás no trabalho, puxa o fio lá de trás para frente. Aqui, ó. Então, veio para cá. E com a agulha de trás para frente, agora ao contrário, a gente vem daí dentro do ponto de onde veio a linha aqui e puxa agora ela de trás para frente, de frente para trás. Ó, daí ela fica um trabalho bem... todos os vezinhos certinho aqui, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui no espaço do dedão, tá? Em cima de cada ponto nós vamos fazer um ponto baixo. Mas aqui a gente pode fazer só 2 carreiras, tá? Seria o mesmo esquema de crochê circular, tá? Tu vai fazendo, termina com um ponto baixíssimo, sobe a carreira e depois arremata, tá? O punho, para fazer essa parte do punho, que é o ponto aquele elástico que ele estica, nós vamos começar então com 10 correntinhas e daí nós vamos fazer aquele ponto elástico. A gente até tem vídeo no canal que explica direitinho, mas eu vou explicar aqui como é que funciona basicamente, tá? Então a gente tá com 10 correntinhas, nós vamos fazer um ponto de borda. No ponto, em vez de pegar o ponto com as 2 laçadinhas aqui, que fica aquele pezinho em cima, nós só vamos pegar com a laçadinha de trás, com a linha de trás, e fazer um ponto baixíssimo. Então, puxa a laçada e essa mesma laçada vai fechar o ponto. Mesma coisa, vamos fazer o próximo. Então, em vez de pegar os 2, nós vamos pegar só a de trás, puxa uma laçada e fecha o ponto. Então, é isso. Aí a gente vai fazer até fechar o tamanho do nosso punho. A gente faz um pouquinho mais apertadinho do que o punho, tá? Deixa um pouquinho mais, não muito folgado, tá? Deixa mais apertado, que daí ele segura mais a luva na mão, fica melhor daí, tá? Mas, ó, então, a gente faz um ponto baixíssimo pegando só o vezinho de trás. Então, em vez de pegar os 2 aqui, a gente pega só o de trás, puxa de trás a laçada e fecha no ponto baixíssimo. Mesma coisa aqui. Aqui. E vamos fazer o último aqui. Aqui e aqui. Aqui. Vira o trabalho, vamos fazer um ponto de borda e virar o trabalho, tá? Então, não nesse pontinho de borda, no próximo, em vez de pegar os 2, a gente vai pegar só o de trás. Puxa a laçada e fecha num ponto baixíssimo. Pega a linha de trás, puxa numa laçada e fecha num ponto baixíssimo. Tem que cuidar nesse ponto, principalmente porque assim, aqui a gente enxerga bem, tá? Mas quando a gente vai fazendo, deixa eu chegar até o final dessa carreira, às vezes o ponto fica meio escondido. Então eu pelo menos, eu sempre vou, de tanto em tanto, eu conto os pontos para ver se eu não perdi nenhum, tá? Porque esse último ponto, ele fica pequenininho, quer ver?
Aqui, ó, aqui tem 2 pontos, ó, então esse aqui a gente faz, esse aqui a gente tem que fazer também. Às vezes essa laçada aqui fica por cima do ponto, ó, e daí a gente não enxerga, é esse o cuidado que tem que ter, tá? Mas ele é um ponto, então a gente tem que contar para ver se tem os 10 pontos, ó, vamos ver se tem aqui os 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, a gente vai fazendo assim até fechar a largura do punho, tá? Então, aqui a gente já fez os 2 quadrados, a gente já fez as 3 carreirinhas de ponto baixo aqui, 2 carreiras de ponto baixo aqui, e agora nós vamos fazer o punho. O punho, então, com aquele ponto que eu falei, terminamos aqui toda a circunferência. E daí é só costurar a lateralzinha aqui do punho, né? E aqui colocar junto na luva. Aqui estão as luvas, então, prontinhas, tá? Tava até pensando, se tu tem essa mão aqui, essa luva é menorzinha, tá? Se tu quer uma maior, é só tu fazer mais uma carreira no quadrado da vovozinha aqui, tá? Faz mais uma carreira no square que vai dar certo, tá? Mas aqui tá, então, bem quentinha, bem fofinha. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal.